Você já sentiu que algo grande está prestes a acontecer, mas não sabe exatamente o quê? Deus diz: falta apenas 1 hora, e isso pode mudar completamente o rumo da sua vida. Não ignore este sinal. Muitos passam pela vida desperdiçando oportunidades, ignorando sinais claros e só percebem quando é tarde demais. Mas hoje você tem a chance de entender o que está acontecendo e se preparar antes que o tempo se esgote. O que você faria se soubesse que, dentro de 1 hora, algo extraordinário aconteceria? Que sua vida poderia ser transformada de um jeito que você nunca imaginou? Isso não é um aviso qualquer. Existem momentos em que Deus nos chama para prestar atenção, para agir, para nos posicionarmos antes que a oportunidade passe. E este é um desses momentos. Se você está ouvindo essa mensagem agora, não é coincidência, porque aqueles que ignoram os sinais depois se perguntam por que as coisas não mudam. Mas aqueles que prestam atenção e tomam a decisão certa no tempo certo são os que veem milagres acontecerem. Deus diz que esta pode ser a hora mais importante da sua vida. Mas a pergunta é: você está pronto para ouvir e agir antes que seja tarde demais? Algo está por acontecer e não é por acaso que você está aqui. Deus diz que há um milagre a caminho, mas apenas aqueles que estiverem atentos poderão recebê-lo. A vida tem dessas surpresas. Um dia, tudo parece perdido e no outro, a resposta chega como um vento forte que muda tudo. Quantas vezes você já desejou uma mudança, um sinal claro de que tudo vai melhorar? Não ignore este sinal. Hoje é um desses momentos em que o céu se movimenta em seu favor. Não é coincidência, é propósito. Há histórias de pessoas que no último segundo viram portas se abrirem quando tudo parecia impossível. Aquele emprego inesperado, a cura de uma doença sem explicação, o dinheiro que apareceu quando não havia mais esperança. O que isso nos ensina? Que Deus diz e cumpre. A chave é permanecer firme, com fé e em oração. Quando Deus age, não há barreiras que resistam. E se hoje for o dia em que seu milagre está batendo a porta, se você está ouvindo isso, há um motivo maior. Mas atenção, milagres não acontecem no vazio. Eles precisam de espaço para se manifestar. Como? Estando pronto para recebê-los. Muitos perdem suas bênçãos porque duvidam, hesitam ou simplesmente ignoram os sinais. Não ignore este sinal. Isso que você sente agora, essa esperança misturada com expectativa, pode ser a resposta que você tanto esperava. Se Deus já começou a mover as peças, é hora de se preparar para o que vem a seguir. A vida pode parecer um ciclo interminável de perdas e dificuldades, mas Deus diz que Ele é capaz de restaurar tudo o que foi tirado. O que antes estava quebrado pode ser reconstruído, e o que foi perdido pode ser devolvido de forma ainda maior. Lembra daquela situação que parecia sem saída? Quantas vezes você já se viu sem forças para continuar? Pois saiba que Deus não apenas levanta o caído, mas também transforma a escassez em abundância. Não ignore este sinal. Quando Ele age, tudo muda, e de formas que a lógica humana não pode explicar. Existem pessoas que no momento mais difícil de suas vidas, viram a provisão chegar como um rio inesperado no deserto. Uma dívida que foi paga de maneira inesperada. Um alimento que apareceu quando não havia nada na despensa. Uma porta de emprego que se abriu no exato momento da necessidade. Isso não é sorte, isso é Deus provendo. Mas há um segredo. A oração e a confiança são fundamentais. Não se trata apenas de pedir, mas de crer que a resposta já está a caminho. Se Ele fez por outros, pode fazer por você. Mas será que você está realmente pronto para receber essa restauração? Muitos pedem, mas poucos estão dispostos a caminhar na direção da promessa.
Deus diz que a provisão já está sendo liberada, mas é necessário preparar o terreno para recebê-la. Talvez seja o momento de dar um passo de fé, de reorganizar sua vida, de abrir espaço para a bênção chegar. Porque quando Deus move, as oportunidades aparecem, e quem está atento sabe exatamente como aproveitá-las. A vida está cheia de sinais, mas quantas vezes eles passam despercebidos? Deus diz que este é um momento crucial, um tempo em que a obediência e a preparação são fundamentais. Há respostas ao seu redor, pequenos detalhes que indicam o caminho, mas muitos ignoram porque esperam algo grandioso e evidente. Não ignore este sinal. Se você tem sentido um chamado, uma inquietação no coração, pode ser Deus tentando falar com você. O problema não é a falta de sinais, e sim a falta de percepção. Pense naqueles que estavam prestes a tomar uma decisão errada e, de repente, algo os impediu. Um atraso inesperado que evitou um acidente, uma conversa que abriu os olhos para uma verdade escondida, um sonho que revelou algo que precisava ser entendido. Esses são sinais divinos. Quando Deus quer te mostrar algo, Ele encontra um jeito, mas cabe a você estar atento. Se sua vida tem seguido um rumo estranho, se tudo parece fora do lugar, pode ser um aviso para que você mude de direção antes que seja tarde. A grande questão é, você está ouvindo ou apenas seguindo o fluxo sem questionar? Muitos preferem ignorar as advertências e acabam sofrendo as consequências. Deus diz que ainda há tempo para ajustar a rota, mas não por muito tempo. Quando as oportunidades surgem, elas exigem ação imediata. Espere demais e a porta se fecha. Agora, o que fazer com essa informação? Simples, fique atento aos detalhes, observe os sinais e, acima de tudo, esteja pronto para agir quando a hora chegar. Muitas pessoas vivem presas ao medo da falta, mas Deus diz que não fomos chamados para a escassez. A independência financeira não é apenas sobre dinheiro, mas sobre liberdade. Liberdade para viver sem medo do amanhã, para ajudar quem precisa, para prosperar sem culpa. Mas aqui está o segredo. Deus abre portas, mas cabe a você atravessá-las. Não ignore este sinal. Se você tem sentido que precisa mudar sua vida financeira, este é o momento de agir. Não espere que as oportunidades batam a porta sem esforço algum. Pense em José do Egito. Ele passou anos como escravo, mas Deus o fez governador. Como? Ele se preparou, soube administrar, teve discernimento e não ignorou os sinais. O problema não é a falta de dinheiro, mas a falta de sabedoria para lidar com ele. Deus diz que a abundância está ao alcance de quem sabe multiplicar o que recebe. Se você quer uma vida financeira estável, comece organizando suas finanças, investindo com inteligência e pedindo direção em oração. Deus pode enviar a provisão, mas se você não souber usá-la, ela escorre pelos dedos. E aqui está algo importante. O dinheiro não deve ser seu mestre, mas seu servo. Quando você entende isso, começa a ver a diferença entre trabalhar apenas para sobreviver e trabalhar para construir algo maior. Deus diz que quer te levar a um nível de estabilidade, onde você não apenas tenha o suficiente, mas possa ser um canal de bênçãos para outros. Mas para isso, é preciso aprender, se planejar e agir com fé. A questão é, você está disposto a fazer o necessário para sair do ciclo de escassez e entrar no fluxo da provisão? Porque as oportunidades já estão no ar, só falta alguém preparado para agarrá-las. Em um mundo onde tudo muda rapidamente, onde a incerteza domina e a ansiedade cresce, Deus diz que a verdadeira segurança não está no dinheiro, no trabalho ou nas circunstâncias, mas sim na confiança nele. Quantas vezes você já se preocupou com coisas que nem sequer aconteceram? A preocupação rouba sua paz, mas não resolve seus problemas. Não ignore este sinal.
Deus não quer que você viva carregando pesos desnecessários. Ele quer que você descanse, sabendo que tudo já está sob controle. Há histórias de pessoas que tinham tudo materialmente, mas não conseguiam dormir em paz. Ao mesmo tempo, há aqueles que, mesmo com pouco, vivem tranquilos porque confiam que a provisão vem do alto. O que faz essa diferença? Fé. Deus diz que quando você coloca sua confiança nele, a ansiedade perde força e a paz se instala. Mas a paz não é a ausência de problemas, e sim a certeza de que, aconteça o que acontecer, Deus está cuidando de cada detalhe. Você tem se permitido confiar ou ainda está tentando carregar tudo sozinho? E aqui está o ponto. Confiar em Deus não significa cruzar os braços, mas sim agir sem desespero. Se você tem orado e pedido respostas, então pare de tentar resolver tudo por conta própria. Deus age no tempo certo e quem confia entende que cada coisa acontece no momento exato. Você tem duas opções: viver uma vida de medo e preocupação, ou aprender a descansar, sabendo que Deus já tem tudo preparado. A escolha é sua, mas Deus diz que está esperando você dar o passo de fé, porque o tempo de preparação já começou. Quando Deus avisa, é porque algo está prestes a acontecer. Deus diz que este é um tempo de preparação, não de distração. Muitos vivem como se nada fosse mudar, mas aqueles que estão atentos já sentem que o cenário está se transformando. Não ignore este sinal. O que você faz agora determina o que colherá no futuro. O problema é que a maioria só se preocupa quando a crise já chegou. Mas os sábios entendem, a melhor hora para se preparar é antes da tempestade, não depois. Veja a história de Noé. Deus o mandou construir a arca muito antes da chuva começar. Muitos riram dele, mas quando as águas subiram, só quem estava preparado sobreviveu. Deus diz que é tempo de organizar sua vida, fortalecer sua fé e se equipar espiritualmente para o que está por vir. Como? Orando mais, buscando direção, ajustando o que precisa ser mudado. Você sente no coração que algo grande está a caminho? Então, não espere para agir. E aqui está algo crucial. Preparação sem ação é desperdício de tempo. Você pode ouvir, entender, mas se não fizer nada, nada mudará. Deus sempre avisa antes de agir, mas cabe a cada um decidir se vai ignorar ou se vai seguir a direção. Deus diz que agora é o momento de estar pronto, porque aqueles que se preparam verão portas se abrindo. E parte dessa preparação envolve cuidar do seu lar, ter os elementos certos para tempos difíceis. Você sabe quais são? Deus diz que cada casa precisa estar espiritualmente preparada, e há 4 elementos que simbolizam essa preparação. Não ignore este sinal. Esses itens não são simples objetos, mas representam verdades profundas que podem transformar sua vida e fortalecer sua conexão com Deus. Você já pensou no que realmente importa dentro do seu lar? Não se trata apenas de bens materiais, mas de símbolos de proteção, provisão e fé. O primeiro é o óleo, que representa a unção, a proteção e a presença do Espírito Santo. Na Bíblia, reis e profetas eram ungidos com óleo antes de serem usados por Deus. Você já orou ungindo sua casa, sua família, seu trabalho? O segundo é a água, que simboliza a purificação e a provisão espiritual. Assim como nosso corpo precisa de água para sobreviver, nossa alma precisa da palavra de Deus para se manter firme. Quantas vezes você tem alimentado seu espírito? Terceiro é o pão, sinal da provisão divina. Deus sustentou o povo no deserto com o maná e Jesus multiplicou os pães para a multidão. Ter pão em casa é lembrar que Deus sempre provê. E o último é a sal, que simboliza o pacto com Deus e a proteção contra a corrupção do mundo. Você já percebeu como pequenas atitudes podem preservar sua fé ou desgastá-la com o tempo? Deus diz que esses elementos são mais do que símbolos.
São lembretes de que a proteção e a provisão vêm dele. Mas não basta apenas tê-los, é preciso usá-los com propósito e fé. Ter os elementos certos em casa é importante, mas sem fé, eles não passam de objetos comuns. Deus diz que a fé sem ação é morta, e muitas pessoas deixam de ver milagres porque esperam sem agir. Não ignore este sinal. Se Deus já deu os recursos, é hora de usá-los com propósito. Você já ungiu sua casa com óleo, declarando proteção sobre sua família? Já orou ao beber água, pedindo purificação para sua vida? Pequenos atos podem ter um impacto profundo quando feitos com fé verdadeira. Pense nos grandes milagres da Bíblia. Em todos eles, havia uma ação antes da manifestação divina. O cego precisou lavar os olhos no tanque. A viúva teve que encher vasilhas de azeite. Pedro precisou lançar a rede para o lado certo. Deus diz que Ele já está movendo as peças, mas você precisa dar o primeiro passo. Fé não é só acreditar, é agir como se a promessa já fosse realidade. Se você crê que Deus proverá, comece a se organizar financeiramente. Se você espera uma resposta, prepare-se para recebê-la. O problema é que muitos esperam a prova antes de acreditar, mas com Deus funciona ao contrário. Primeiro você age, depois o milagre acontece. Deus disse que chegou o momento de sair da passividade e colocar em prática aquilo que você já sabe. A fé verdadeira não fica só na mente. Ela se traduz em atitudes diárias. E aqueles que vivem dessa forma experimentam algo poderoso: a proteção divina nos momentos mais difíceis. O mundo pode ser um lugar incerto, cheio de desafios e perigos. Mas Deus diz que aqueles que confiam nele estão debaixo de sua proteção. Isso não significa que nunca enfrentaremos dificuldades, mas que nunca estaremos sozinhos nelas. Não ignore este sinal. Você já percebeu como algumas pessoas passam por tempestades e saem delas mais fortes, enquanto outras desmoronam? A diferença está na cobertura espiritual. Quem está sob a proteção divina pode enfrentar batalhas sem medo, pois sabe que não luta sozinho. Pense no povo de Israel no deserto. Durante o dia, Deus os cobria com uma nuvem para protegê-los do calor. À noite, com uma coluna de fogo para aquecê-los. Deus diz que Ele continua protegendo os seus. Mas há um detalhe: a proteção exige obediência. Quem anda no caminho de Deus tem um escudo invisível, mas quem se afasta se expõe ao perigo. Como você tem buscado essa cobertura? A oração é uma das armas mais poderosas para garantir que sua casa, sua família e seus planos estejam guardados. O perigo não está apenas no que se vê, mas no que não se percebe. Muitos enfrentam ataques espirituais sem nem perceber, deixando portas abertas sem querer. Deus diz que é tempo de reforçar sua fé, blindar sua mente e fortalecer sua conexão com Ele. Porque aqueles que vivem debaixo dessa proteção experimentam algo raro neste mundo: a verdadeira segurança. E é por isso que este é o momento de agir, de tomar decisões, de buscar a Deus antes que seja tarde. Esperar até que a tempestade chegue para buscar abrigo é um erro que muitos cometem. Deus diz que agora é a hora de se mover, antes que seja tarde demais. Não ignore este sinal. Se você tem sentido que precisa mudar, se fortalecer espiritualmente, se preparar para algo maior, então esse é o chamado. Não espere a crise para orar. Não espere a escassez para buscar provisão. Não espere o desespero para pedir ajuda. Quem age com antecedência colhe os frutos no tempo certo. Veja a história das 10 virgens na Bíblia. 5 estavam preparadas com óleo extra para suas lâmpadas, enquanto as outras 5 ficaram desprevenidas. Quando o noivo chegou, apenas aquelas que estavam preparadas entraram na festa. Deus diz
que oportunidades e milagres vêm para aqueles que estão prontos para recebê-los. Você tem orado apenas quando as dificuldades aparecem ou tem construído uma vida de fé todos os dias? Porque a preparação não é só para o hoje, mas para o futuro que Deus está preparando para você. E agora a decisão está em suas mãos. Você pode continuar vivendo como se tudo estivesse sob controle, ou pode despertar para o chamado e se posicionar. Deus diz que aqueles que ouvem sua voz e obedecem verão mudanças que jamais imaginaram. Mas agir exige coragem, exige romper com velhos hábitos, exige tomar uma posição. E a pergunta é: você está disposto a fazer o que for preciso para viver aquilo que Deus tem para você? Porque o tempo está se esgotando. Agora que você recebeu esse conhecimento, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com ele? Deus diz que muitos ouvem, mas poucos realmente aplicam. Não ignore este sinal. Você pode sair daqui e continuar vivendo da mesma forma, ou pode tomar uma decisão hoje para transformar sua vida. A escolha é sua. Você está disposto a agir com fé, a se preparar para o que vem, a buscar a Deus antes que seja tarde? Pense nisso. Tudo o que falamos aqui não é teoria, é realidade para quem decide colocar em prática. Você já se perguntou por que algumas pessoas vivem milagres e outras não? A diferença não está na sorte, mas na disposição de obedecer e agir. Deus disse que há um tempo certo para tudo, e esse tempo é agora. Então, quais passos você vai dar a partir de hoje? Como você vai se preparar? Responda nos comentários, porque sua decisão pode ser o início de algo incrível. E se você quer continuar aprendendo, crescendo espiritualmente e recebendo mensagens poderosas como esta, se inscreva no canal e ative as notificações agora mesmo. Não deixe para depois, porque aqueles que permanecem atentos e prontos são os que veem as maiores transformações. E lembre-se, Deus já está falando com você. Só falta você responder.